vamos dar prosseguimento à nossa correção sobre os regimes ali ditatoriais na América Latina, né? E agora chegamos à nossa página 306, questão de número 5. Se vocês observarem, a questão 5 é marcar X, né? E a 6 é verdadeiro ou falso, e a 7 nós vamos corrigir essas frases, ok? Vocês podem fazer a correção no livro, no espaço do livro de vocês. Vamos lá, correção. Questão 5. Nas décadas de 1960 e 1970, diversos países da América Latina sofreram golpes militares. Quais eram as justificativas dos militares golpistas para essas intervenções, né? Qual era, né, no caso? Quais eram as justificativas? Deixa eu arrumar aqui. Eita! Tá, quais as justificativas dos militares golpistas para essas intervenções? Marque os X nas alternativas corretas. Primeira justificativa, garantir o poder de determinados grupos sociais, né? Proteger os interesses do capital estrangeiro que investia nos países, né, da América Latina. Proteger os interesses do capital local por meio das nacionalizações. Conter as ações de sindicatos e partidos políticos de esquerda. Estabelecer parcerias entre as forças armadas e o poder civil. Ampliar o poder do Estado para controlar a sociedade civil. Quais que vocês vão marcar? A primeira, eu vou explicar por quê. A segunda, também explicarei por quê, né? Vou colocar um X grande aqui para ficar bem destacado. E primeira, segunda e a quarta. Vocês vão pular a terceira e vão marcar a quarta. Vamos lá. Na década de 1960 e 1970, diversos países da América Latina sofreram golpes militares. Quais foram as justificativas, gente, dos militares golpistas para essas intervenções, para aplicar o golpe militar? Marque o X nas alternativas corretas. Então, foi garantir o poder de determinados grupos sociais. Então, os militares queriam o poder de qual grupo? Deles, né? Determinados grupos sociais dos militares. Proteger os interesses do capital estrangeiro que investia no país. Quem era o país que mais investiu na América, nos países da América Latina? É só pensar lá, voltar lá um pouquinho a fita no início da divisão ali do bloco capitalista e bloco socialista, Estados Unidos. Então, os, né, golpistas das Américas aqui, os militares dos latinos, eles tinham interesse em manter o capital que vinha de fora. Proteger os interesses, esse aqui não é, então, conter as ações de sindicatos e partidos políticos de esquerda. Partido político de esquerda são os partidos socialistas ou partidos comunistas, entendeu? São partidos que levam geralmente esse nome, essa sigla, né? Vamos para a questão 6. Então, ficou primeira, segunda e a quarta questão são as questões corretinhas. Vou colocar em amarelo aqui para vocês, para dar uma destacada, né? Melhor aqui. Ué, foi não, gente? Foi. Negrito, tudo para facilitar para vocês o máximo possível. E aí, agora, nós vamos passar para a questão verdadeira e falsa. Assinale com V verdadeiro ou F com falso as afirmações abaixo sobre os episódios relativos à ditadura militar boliviana. Foi a última que nós estudamos, está bem recente aí na cabecinha de vocês, né? Entre as décadas de 1960 e 1980. Então, o que será que é verdadeiro e falso aqui? No dia 5 de novembro de 1964, teve início na Bolívia a ditadura do general René Barrientos. Essa afirmativa é verdadeira ou é falsa? Ela é verdadeira, tá? Começa exatamente com o general René Barrientos.
Por ser extremamente violento, o governo de Barrentos não tinha apoio de nenhum outro país americano. Essa é aquela famosa pegadinha, né? Ela é uma questão falsa, mas a gente vai tentar entender por que muita gente marca verdadeiro nela. Por ser extremamente violento, ou seja, regime militar ditatorial, extremamente violento, até que está certa a opção. O governo de Barrentos não tinha apoio de nenhum outro país americano. É aqui que a gente tem que observar, esse não tinha está incorreto, porque tinha, se tirar o não e deixar o tinha, apoio de outros países, né? De outros países americanos, de outros países americanos, aí daí é verdadeiro. Mas, como ele tem um não aqui sinalizando, então é falso. Era um regime extremamente violento, o governo de Barrentos. O governo não tinha apoio de nenhum outro país americano? Mentira, tinha, então ela é falsa. A ditadura militar boliviana tinha semelhança com outras ditaduras militares que aconteceram na América Latina, como a suspensão de direitos civis da população e a repressão de movimentos sociais e de opositores. Vamos lá. Quando a gente fala de ditadura e quando a gente fala de suspensão de direitos civis, a gente pode observar o seguinte, né? Quando você tem ali o seu direito de expressar sua opinião, de agir como um cidadão dentro ali da sociedade, de acordo com o que você acredita, o que você pensa ser o correto. Se isso for oposição ou for pensamento diferente do pensamento militar, você está sendo realmente uma pessoa que está indo contra, né? Está sendo oposição. Então, essa ditadura boliviana tinha semelhança com outras. Aqui no Brasil acontecia muito isso. Quem era contra era preso, era torturado. Então, essa opção é verdadeira. Como era forte a repressão aos opositores na Bolívia, os movimentos sociais não conseguiam obter mudanças no governo. Observe essa questão. Como era forte a repressão aos opositores na Bolívia, os movimentos sociais não conseguiam obter mudanças no governo. Essa questão é falsa, tá? Era forte a repressão aos opositores na Bolívia? Sim. Os movimentos sociais não conseguiam obter mudança no governo? Obtiveram algumas, tá? Bem poucas obtiveram, por isso que ela é falsa. Na década de 1980, o tráfico de drogas, especialmente de cocaína, financiou o governo boliviano. Essa aqui, gente, está na lata, verdadeiro. O governo boliviano ele foi derrubado por isso também, né? Por esse intenso tráfico de drogas. A ditadura militar na Bolívia foi encerrada em, repetir aqui o N, né? 1982, por causa exclusivamente da repressão da comunidade internacional. Gente, a comunidade internacional estava reprimindo nada, né? Muito pelo contrário, eles estavam tentando acabar com a ditadura, estavam apoiando, não reprimindo. Então, essa comunidade internacional aqui pode ser interpretada como uma comunidade que é contra quanto como a favor. Aí abre margem, né, para você se confundir na questão, mas é falsa, tá bom? Ela não foi exclusivamente encerrada por causa da repressão da comunidade internacional. Tiveram outros fatores que levaram ao fim dessa ditadura. O intenso tráfico de drogas ali da cocaína na Bolívia era muito forte ali e isso contribuiu bastante para o fim da ditadura militar na Bolívia. Então vamos lá. Agora nós vamos fazer a correção das frases que vocês marcaram verdadeiro ou falso, né? Então as falsas, perdão. A segunda opção ficou falsa, a quarta opção ficou falsa e a quinta ficou falsa. E aqui está a correção das três. Vamos lá. A segunda opção. Por ser extremamente violento, o governo de
Barrentos não tinha apoio de nenhum outro país americano. Essa é falsa, então a correção vai ficar assim. Apesar de violento, o governo de Barrentos recebeu, sim, apoio de outras ditaduras latino-americanas e apoio financeiro dos Estados Unidos. A outra afirmativa que está falsa é: como era forte a repressão aos opositores na Bolívia, os movimentos sociais não conseguiam obter mudanças no governo. Aí nós vamos colocar assim: apesar de forte repressão que a ditadura boliviana exercia aos seus opositores, os movimentos sociais mantiveram-se atuantes, conseguindo inclusive pressionar o general Banzer a renunciar em 1978. E a última: a ditadura militar na Bolívia foi encerrada em 1982 por causa exclusivamente da pressão da comunidade internacional. Aí nós temos aqui, a resposta vai ficar: a ditadura militar boliviana foi encerrada em 1982 por pressão da população e da comunidade internacional. Então não foi exclusivamente da comunidade internacional, houve uma pressão também do povo, da população. Assim ficou a nossa correção da página 306, questão 6 e 7. Vamos agora à página 307, tá bom? Para encerrar o nosso livro, a nossa unidade, nosso capítulo.